O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo dia 30, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que lhes falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós temos mais uma vez um evangelho que nós falamos clássico. Todos conhecem o evangelho quando se fala do discípulo de Emaús. Como se fala o discípulo, como se fala a ressurreição de Lázaro e outros evangelhos que já é conhecido, está marcado no nosso cérebro, no nosso coração. Então hoje é um evangelho clássico, um evangelho longo, mas que conta algo de novo do pós-ressurreição. Nós estamos aí celebrando já o terceiro domingo da Páscoa. E este evangelho então vai nos dizer, vai nos mostrar um pouco de como está sendo a presença de Jesus para as pessoas. Como Jesus pode se colocar presente para nós, ressuscitado, fazendo com que assim a gente possa descobrir um pouco mais e construir um pouco mais a ressurreição do Senhor em nós. Veja que Jesus está se expressando, se manifestando como ressuscitado a discípulos numa caminhada. Ele não está dentro do escritório, ele não está escrevendo sobre a ressurreição dele. Não, Jesus está como
como o próprio Papa Francisco está nos pedindo, construindo a igreja da rua, lamaçada, está no caminho, não tinha asfalto indo para Emaús. Então Jesus estabelece um caminhar junto com esses discípulos. Mas o que é que está acontecendo no pós-ressurreição? Está acontecendo muitas dúvidas, está acontecendo muitos medos, está acontecendo muita tristeza. E Jesus vai então se encostando perto dos discípulos, vai se encostando perto de nós ainda hoje, no ano 2017, vai conversando, vai falando, vai colocando o que é que precisa ser colocado, vai falando da sua ressurreição, essas palavras vai penetrando no coração humano e na Eucaristia, que é o ápice da nossa vida cristã católica, é que acontece então o reconhecer o Senhor. E veja, quando esses discípulos reconhecem o Senhor, eles voltam imediatamente para se congregar de novo com os outros 11 discípulos, 11 apóstolos, para dizer, nós reconhecemos o Senhor. Olha, o nosso coração ardia e a gente não conseguia reconhecer que era Jesus. Mas depois que ele partiu o pão, puxa vida, o nosso coração se abriu e nós então reconhecemos o Senhor. Povo de Deus, a gente precisa fazer a mesma coisa. Nós precisamos, às vezes, com o nosso coração fechado, caminhar junto com Jesus, às vezes não reconhecemos o ressuscitado, mas, no entanto, a gente precisa ouvir. É necessário que a gente ouça a voz de Jesus e essa voz possa penetrar de tal forma no nosso coração e, a partir também da Eucaristia, a gente reconhecer. E depois de reconhecido, retornar ao caminho, retornar à caminhada, para que assim o reino de Deus vá se construindo plenamente na ressurreição do Senhor. Faça isso, pense nisso, reza bastante esse Santo Evangelho, nesse domingo, dia do Senhor. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.